Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar esse vestido com o fio Doces Laçadas. É um fio artesanal, confeccionado pela Hilda, e vocês podem encontrar esse fio no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Antes de eu passar para vocês a lista de materiais e o passo a passo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem todas as notificações dos vídeos, e me seguirem também no Instagram e no Facebook, porque lá eu sempre coloco algumas das novidades que vão vir aqui pro canal em primeira mão. Se você ainda não conhece meu trabalho, o canal tá recheado de vídeos legais e é só você acompanhar todos os vídeos, eles estão disponíveis aqui no canal gratuitamente para vocês. Vamos então para a nossa lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para confeccionarmos a nossa peça, nós vamos utilizar um novelo de 300 gramas do fio Doces Laçadas. Essa é a cor 1288, quem vende esse fio é a Hilda, do Nossas Artes. Eu vou deixar aqui no link do vídeo o Instagram dela para que vocês possam entrar em contato. Vamos utilizar uma agulha de crochê de 3,5 mm, tesoura, fita métrica e 4 marcadores de ponto. Como vocês podem observar, o fio tem esse pingentezinho para a gente puxar aqui pelo meio. Bem legal esse fio, e ele é bem semelhante ao prisma da Círculo, porque os cabos não têm torção. Então, como vocês podem ver, os 4 cabinhos ficam assim, Se vocês forem tecer uma peça maior do que a que eu estou fazendo, talvez vocês precisem de mais do que um novelo de 300 metros. Mas vocês podem conversar com a Hilda e ela faz novelos maiores ou menores. Então, é só conversar com ela. Eu iniciei aqui com 114 correntinhas, tá? O meu cordão tem 114 correntinhas. E eu vou medi-lo. Se vocês forem fazer com outro fio, ele tem 63 centímetros, tá? O que a gente precisa observar? Para cada uma das partes da nossa peça, o nosso ponto ele tem que obedecer à multiplicidade, tá? Então, o nosso ponto ele tem que ser múltiplo de 3 mais 2. Então, aqui eu preciso ter múltiplos de 3 mais 2 na frente, nas costas também, e para cada manga eu preciso de ter múltiplos de 3 mais 2. Então, vocês têm que observar que o ponto de vocês tem que ser múltiplo de 3 mais 2 para cada uma das partes. Além disso, a gente vai ter os 4 pontos de separação do nosso raglan, e com isso eu vou ter 38 pontos para frente, que é 36 mais 2, e 38 pontos para as costas, 36 mais 2, e 17 pontos para cada manga, que é 15 mais 2. Então, eu tenho aqui os múltiplos para cada parte, que vai me dar o total de 114 pontos. Como que a gente vai iniciar o nosso trabalho? Vamos iniciar da seguinte maneira. Temos aqui o nosso cordão de correntinhas. Cuidem para trabalhar com esse fio, porque como os cabos não são torcidos, a gente pode, sem querer, acabar deixando um fiozinho para trás. Eu vou fazer mais uma correntinha e eu venho aqui na segunda a partir da agulha e vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer ponto baixo até o final dessa carreira em todas as minhas correntinhas, sem deixar nenhuma para trás, sem pular nenhuma. Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, até o final da carreira, é uma carreira de ponto baixo. Lembrem-se de cuidar para pegar todos os cabos do fio. Eu vou seguir aqui, quando eu chegar no final da carreira eu volto. Chegando aqui ao final dessa primeira carreira, onde nós fizemos ponto baixo, nós vamos pegar o nosso trabalho, cuidando para não torcer
o ponto. Então, eu recomendo que vocês larguem na bancada, ele reto, abertinho assim, e estiquem. Pronto. E aí, nós vamos pegar aqui o final e o começo, e nós vamos fechar o nosso círculo com um ponto baixíssimo, porque nós vamos trabalhar de forma circular. Então, aqui, coloco novamente a minha agulha e no meu primeiro ponto, lá no comecinho dessa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Certifiquem-se de que não ficou retorcido. Nosso trabalho ele tá todo no mesmo sentido. E nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então, considerando que a partir de agora nós vamos trabalhar de forma circular, o que nós vamos fazer? Vamos subir uma correntinha aqui no nosso primeiro ponto e eu vou ir colocando pontos baixos para todos os pontos da carreira até chegar aqui no começo de novo. Então, ponto sobre ponto. E vou fazer a volta, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira juntos. Chegando ao final, fiz meu último ponto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo no primeiro. Então, aqui eu fechei, né, a minha primeira carreira com um ponto baixíssimo, e agora eu fiz aqui já a separação dos meus pontos, né, pra gente formar o nosso raglan. O que eu fiz aqui? Eu contei aqui esse primeiro ponto, onde eu fiz o fechamento da carreira anterior, vai ser o meu primeiro ponto dessa carreira agora. E esse primeiro ponto vai ser um ponto de separação. Esse primeiro ponto, então, eu não vou contar agora, ele é um ponto de separação. Daqui pra cá, eu vou contar 38 pontos, porque é o que eu preciso para uma parte da frente, ou costas. Aqui eu vou contar 17 pontos. Aí eu conto 38, no ponto número 39 eu coloco um marcador. Aí no ponto seguinte eu começo a contagem de novo. Conto 17, no ponto seguinte, que é o meu ponto de número 18, eu coloco um marcador. Aqui eu vou contar mais 38 pontos. E no meu ponto de número 39 eu coloco um marcador. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter 17 pontos até o início da minha carreira. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou subir 1, 2, 3 correntes, mais 2 correntes, porque aqui nós vamos ter um aumento, e nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. Eu tenho aqui um ponto de aumento. Vou colocar um marcador nele, porque eu tenho que diferenciar ele dos demais pontos da carreira. Então, só prendi o marcador aqui. Próximo passo. Eu vou pular 1, 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vou pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou pular 2 pontos de base no terceiro, eu repito. Pulo 2 pontos de base no terceiro, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Pulo 2 pontos de base no terceiro, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E a gente vai fazendo isso até chegar no nosso marcador. Um ponto alto, uma corrente
e um ponto alto. Pulo 2 pontos de base no terceiro. Repito o processo. E aqui essa é a forma que a gente vai fazer o nosso ponto nessa carreira. Então, a gente vai distribuindo os pontos assim. Pronto. Agora eu tenho aqui duas correntes, né? 2 pontos da carreira anterior e meu marcador. Eu vou tirar meu marcador provisoriamente. E ali onde estava o meu marcador, eu vou fazer um aumento. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E eu recoloco o meu marcador aqui. E agora a gente vai repetir essa sequência por toda a nossa carreira. Aqui eu vou pular 2 e vou colocar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Pulo 2 pontos da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E um ponto alto. Pulo 2 pontos da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Pulo 2 pontos da carreira anterior e repito. Pulo 2 pontos da carreira anterior. Temos mais uma sequência. Aqui eu tenho 2 pontos e o meu próximo marcador. Então, eu já sei que aqui eu tenho que fazer no ponto do marcador, eu faço um aumento. Então, vou pular os 2 pontos da carreira anterior e no terceiro eu vou fazer o meu aumento. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Recoloco o meu marcador aqui. E agora nós vamos seguir fazendo isso. Então, a gente pula 2 pontos e faz um V. Pula 2 pontos e faz um V. Quando é V, é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espacinho de ponto. Quando é aumento, é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vamos seguir fazendo isso, né? Eu vou fazer até chegar aqui no começo da minha carreira. Então, eu vou seguir aqui distribuindo os Vs e os aumentos, conforme eu expliquei para vocês, né? Sempre no pontinho que está marcado, a gente coloca um aumento. E entre eles, pulando 2 pontos da carreira anterior, a gente faz um V. E eu volto com vocês para dar continuidade. Então, agora, eu concluí a minha carreira. O que nós temos que observar? Eu vou fechar aqui no alto da minha terceira correntinha inicial com um ponto baixíssimo. Pronto. E aqui a gente pode verificar o seguinte: a nossa peça já está dividida, frente, costas, manga e manga. Eu sugiro que vocês verifiquem se entre um marcador e outro tem a mesma quantidade de Vzinhos, né? Nas mangas, nós temos que ter 5 Vzinhos e na parte da frente e do corpo para cada lado, nós temos que ter 12 Vzinhos. Segunda carreira. Vamos lá. Vamos iniciar da seguinte forma. Vou aqui dentro do meu aumento, eu vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntes. Mais 2 correntes. E aqui, do outro lado,
um ponto alto. Dessa forma. O meu marcador fica aqui só para sinalizar que esse ponto é diferente, tá? Aqui nós temos aumentos, a gente vai manter o marcador. Vou fazer uma corrente e aqui dentro do meu V eu vou colocar 3 pontos altos. 2, dentro, tá? Solto dentro do V. No próximo V, mais 3 pontos altos. No próximo V, 3 pontos altos. E a gente vai colocando 3 pontos altos dentro de cada V. Opa! Então, tô chegando já próximo aqui ao meu marcador. Sigo colocando, né, 3 pontos altos dentro de cada V. E não faço nenhuma correntinha no meio da carreira, tá? Só os 3 pontos altos mesmo. Aqui eu tenho meu último V antes do meu marcador. Então, aqui eu vou colocar também 3 pontos altos. Aqui no começo, nós fizemos um aumento, desculpa, e uma correntinha. Então, aqui no final, vou fazer uma correntinha. E aí, aqui, nesse aumento da carreira anterior, eu vou fazer um aumento. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e sigo colocando 3 pontos altos dentro de cada V. Então, nessa carreira, a nossa sequência é essa. A gente vai fazer um aumento, uma correntinha e vai colocando 3 pontos altos dentro dos Vs da carreira anterior. Quando a gente chega próximo ao nosso marcador, a gente vai fazer uma correntinha, faz o aumento no marcador, uma correntinha e volta a colocar os 3 pontos altos dentro dos Vs. Então, eu vou fazer aqui com vocês até o próximo marcador, só para que vocês vejam. Ó, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. E aqui no meu próximo já é o meu marcador de aumento da carreira anterior. Então, vou fazer uma correntinha e vou fazer o meu ponto de aumento. Um ponto alto, 2 correntinhas. E, e um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e colocar 3 pontos altos dentro de cada V até o próximo marcador. E nós vamos ir assim até o final da carreira. Quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês. E aqui eu cheguei novamente no começo da carreira, né, onde a gente iniciou. Eu vou fazer uma corrente, porque sempre antes e depois do aumento a gente tem nessa carreira uma corrente, e vou prender aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos para
mais uma carreira, vou caminhar aqui para dentro com um ponto baixíssimo e aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, mais 2 e um ponto alto, é um aumento. Na carreira anterior a gente iniciava com um aumento e uma corrente, agora a gente vai iniciar com um aumento e 2 correntes, 1, 2. E agora a gente tem que olhar para a carreira de baixo e localizar o ponto do meio, daqueles 3 pontos que estavam dentro do Vzinho. Localizando aqui o ponto do meio, a gente vai fazer um V sobre ele. Então, vou fazer aqui um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Vou para o próximo bloquinho de 3. Localizo o ponto do meio, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Próximo bloquinho de 3, no ponto do meio, a gente vai distribuir Vs nessa carreira. O único detalhe importante que a gente tem que lembrar nessa carreira é que antes e depois do nosso ponto aquele do marcador, né, tá marcado lá na primeira carreira, mas a gente ainda consegue ver em linha reta, né? Aqui vai ficar mais fácil de ver, ó. Antes e depois desse ponto, desse espacinho aqui, que é onde a gente tinha o Vzinho da carreira anterior, a gente vai fazer 2 correntes, antes e depois. Então, eu vou seguir aqui colocando um V no ponto central daquele meu grupinho de 3 pontos. Sem correntinha entre os Vs, é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou para o próximo bloquinho de 3, localizo o ponto do meio, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou para o próximo bloquinho. E essa é a nossa terceira carreira do ponto fantasia. Nós iniciamos com 2 carreiras de ponto baixo, fizemos a primeira carreira distribuindo os aumentos e os Vs. Na segunda carreira nós fizemos bloquinhos de 3 dentro de cada V e agora nós estamos fazendo aumentos e Vs novamente. E essa vai ser a repetição do nosso trabalho. Cheguei aqui antes do meu ponto marcado, vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui dentro um aumento, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Depois, 2 correntes e sigo distribuindo os meus Vs no centro do bloquinho da carreira anterior. Então, é só seguir fazendo isso agora. Opa! Cuidado com o fio, esse fio ele abre, tem que prestar bastante atenção. E eu volto com vocês no final da carreira. Prestem bastante atenção para repetir isso que eu falei para vocês. Chegando aqui ao final, vou fazer 2 correntes e vou prender essas correntes na minha terceira correntinha aqui do começo, com um ponto baixíssimo. Observem que aqui nós já temos a nossa peça maiorzinha. Então, aos poucos ela vai tomando forma, tá? Qual é o próximo passo? A próxima carreira é de 3 pontos altos. Então, aqui no começo, nós vamos caminhar para dentro aqui do nosso aumento. Vou fazer mais 2 correntes, mais 2 correntes, para eu ficar com um ponto alto e 2 correntes, e mais um ponto alto. Na carreira anterior, a gente iniciou, né, a gente sempre fazia antes e depois do nosso aumento
2 correntinhas. Agora nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer uma corrente e um ponto alto prendendo aqui nesse espacinho entre o aumento e o primeiro V da carreira anterior. Então aqui eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, e aí aqui sim, dentro do V, a gente vai colocar os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. E eu vou ir colocando bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada V da carreira anterior, até chegar no meu próximo aumento. Então, 3 pontos altos em cada V da minha carreira anterior, até chegar no próximo aumento. Vou seguir aqui, opa. Lá no próximo aumento, antes e depois do aumento, a gente vai repetir uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque a gente está fazendo aumentos, então a cada carreira eu tenho mais pontos do que na carreira anterior. Por isso que a gente está introduzindo essas correntinhas e ponto alto próximo ali aos nossos aumentos. Na nossa próxima carreira de ponto, a gente já vai poder introduzir nesses aumentos um V, porque daí a gente já vai ter espaço suficiente com os pontos que a gente está criando para ter um V a mais no nosso padrão. Então, tô chegando aqui no meu último V antes, do meu aumento. E eu vou fazer aqui, ó, o meu aumento tá aqui, né? Eu vou fazer aqui uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E vou fazer o meu aumento normalmente. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Na nossa próxima carreira, sobre esse ponto alto que tá sozinho aqui, a gente vai fazer um V também. Isso vai fazer o nosso trabalho ir crescendo. Fiz o meu aumento, né? Vou fazer uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E sigo colocando 3 pontos altos dentro de cada V. E eu vou seguir fazendo isso até o final da minha carreira. No final da carreira, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira juntos. Chegando aqui antes do nosso último aumento da carreira, vamos fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e vamos prender na nossa terceira correntinha inicial, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para dentro e vou fazer 3 correntinhas, mais 2 e um ponto alto no aumento. E agora, como eu falei para vocês, a gente já tem espaço suficiente para inserir um V aqui e ir aumentando o nosso ponto. Então, porque a gente faz os aumentos, né? A cada determinada quantidade de pontos tem um aumento, a gente vai tendo pontos a mais a cada carreira. Então, aqui, sobre esse ponto alto que tá sozinho depois do aumento, eu vou fazer um V. Porém, vamos fazer, depois do aumento, uma correntinha. E aí, sobre o ponto alto que tá sozinho, eu vou fazer um V. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. E aqui, novamente, no ponto do meio do nosso bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer um V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto.
No próximo centro do bloquinho de 3, a gente repete. E vamos fazendo isso até chegar antes do nosso próximo aumento. Apenas para que vocês vejam, ó, fiz aqui os V's sobre o terceiro ponto alto central do nosso bloquinho de 3. Cheguei aqui sobre aquele meu ponto alto que tá sozinho, eu vou fazer um V. Vou fazer uma corrente e vou fazer um aumento sobre o aumento. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma corrente, sobre o ponto alto sozinho, eu vou fazer o meu primeiro V e sigo colocando V's no ponto alto do meio do nosso bloquinho de 3 da carreira anterior. Então, é isso que a gente vai fazer até o final dessa carreira. Chegando aqui no final, vou fazer um V sobre o meu ponto que tá sozinho, uma correntinha e vou prender aqui no alto da minha terceira corrente inicial com um ponto baixíssimo. E agora, próxima carreira é uma carreira de 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou caminhar para dentro do espacinho. E vou fazer aqui 3 correntinhas, mais 2 e um ponto alto. Vou fazer uma corrente. Dentro do primeiro V eu vou colocar 3 pontos altos. E vou seguir colocando pontos altos, 3 pontos altos dentro de cada V. Opa! E vamos assim até o final. Quando a gente chegar antes dos nossos aumentos, a gente faz apenas uma correntinha. Uma antes e uma depois. Então, vou distribuir pontos altos dentro dos V's. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto. E a nossa peça tá crescendo. Eu já fechei aquela carreira com um ponto baixíssimo. E agora vocês têm que observar o seguinte, a gente vai sempre repetir isso que a gente fez. A gente vai, né, nesse caso aqui agora, a gente fazia o aumento, né, e antes e depois dele tinha uma correntinha. Na próxima carreira, a gente vai fazer 2 correntinhas antes e depois do aumento. E na carreira seguinte, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha antes e depois do aumento. E aí depois a gente vai introduzir o Vzinho no nosso, mais um Vzinho no nosso trabalho. E enquanto isso a gente vai alternando, né, entre uma carreirinha de leque e uma carreirinha de 3 pontos altos. É isso que a gente vai fazer daqui pra frente até atingir o tamanho que a gente precisa para nossa pala. Então, agora eu sugiro que vocês, se ficarem com dúvida como que a gente inicia a próxima carreira, retomem o vídeo para a parte que a gente inicia o trabalho com o nosso aumento, 2 correntinhas e o V. Depois, na carreira seguinte, é nosso aumento, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha
e bloquinhos de 3 pontos altos. Depois, a gente vai repetir a carreira que começa com um V, né? Um aumento, um V e vai colocando Vs. É isso que a gente tem que fazer, tá? Daqui pra diante é só repetição. Eu vou avançar aqui o meu trabalho e eu volto para mostrar para vocês, antes de finalizar esse vídeo, quantas carreiras eu vou fazer na pala. Então, observem isso, né? Sigam fazendo a repetição e eu já volto para mostrar para vocês. Independentemente do tamanho que vocês vão tecer, se é P, CM ou CG, a quantidade inicial de pontos é a mesma. O que vai mudar é a quantidade de carreiras que a gente vai fazer até atingir o nosso tamanho de cava, porque é isso que vai influenciar quantos pontos a gente vai ter na frente e nas costas e o tamanho da nossa manga. Então eu vou seguir tecendo aqui e eu já volto para passar para vocês a quantidade de carreiras que a gente precisa para finalizar a nossa pala. Aqui eu cresci a minha pala e eu já tenho, no caso aqui da minha peça, o tamanho necessário de altura, né, para eu fazer na sequência a separação do corpo e das mangas, né, para as mangas ficarem aqui e o corpo a gente passar a trabalhar de forma fechada, sem trabalhar as mangas. Eu trabalhei aqui, no meu caso, para uma peça que é tamanho G, 21 carreiras do ponto trabalhado, né, e mais 2 carreiras de ponto baixo, então 23 carreiras. E eu tenho 20 centímetros de altura dessa parte superior até o final aqui da minha peça. Eu sugiro que para os outros tamanhos, né, PP vocês façam 14 centímetros, P16, M18, G20, GG22. Na próxima aula, a gente vai aprender então a fazer a união, né, de frente e costas para trabalhar de forma circular. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí e até mais!